alguns entenderem a verdadeira revolução que Jesus promoveu no sacerdócio. Eu queria que você fosse comigo para Levítico capítulo 8, verso 30. Nós vamos ler 2 versos aqui, o verso 30 e o 36, porque o ministério sacerdotal ele é oficializado por Deus através de Moisés, quando Moisés chama Arão e os seus filhos, e eles recebem da parte de Deus esse encargo, esse ofício. E mais especificamente nos versos 30 e 36, a gente não vai ler o capítulo todo porque precisamos ganhar tempo, mas se você tiver essa curiosidade, faz bem em conferir. Mas o verso 30 e 36, ele vai falar de uma forma muito clara desse momento específico em que Arão e sua família são separados, consagrados para o ministério, para o sacerdócio. E diz assim, Levítico 8, 30, a seguir, pegou um pouco de óleo da unção e um pouco do sangue que estava no altar, e os aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre os seus filhos e suas vestes. No verso 36 diz assim, assim consagrou Arão e suas vestes, seus filhos e suas vestes. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Então, a partir desse momento, na antiga aliança, tudo referente à adoração passava pelo ministério sacerdotal. Na antiga aliança, salvo algumas exceções, profetas, sacerdotes, reis, juízes e um ou outro personagem da Bíblia, raríssimos, eles tinham essa liberdade, abertura para um relacionamento direto com Deus. Fora isso, os demais, as pessoas comuns, os leigos, não poderiam ir diretamente a Deus. Eles tinham que necessariamente recorrer a um sacerdote. Então, se eles quisessem oferecer orações, eles tinham que ir a um mediador. Se eles quisessem entregar uma oferta a Deus, essa oferta só seria aceita se fosse através do sacerdote. Se eles tivessem que adorar ao Senhor, eles tinham que adorar cumprindo o cerimonial através do sacerdote. Quer dizer, para todas as coisas, eles precisavam de um mediador. Inclusive para o perdão dos pecados, era necessária a intervenção de um sacerdote. Agora, é por isso que Jesus foi, de fato, o personagem mais revolucionário da história da humanidade. E em época de eleição, a gente ouve falar a respeito de determinados líderes que foram revolucionários, mas, de fato, A.W. Tozer ele dá um tiro certeiro quando ele diz que a cruz foi a coisa mais revolucionária que a humanidade já viu. E Jesus foi o único, o incomparável e o maior revolucionário de todos. Porque com a vinda de Jesus ao mundo, com o seu ensino, com a obra que ele realizou na cruz do Calvário, ele de fato inaugurou uma verdadeira revolução sacerdotal. E daí hoje nós falarmos a respeito daquilo que eu chamei de revolução dos santos. Veja que, em primeiro lugar, a Bíblia diz que quando Jesus já estava perto de ser crucificado, o sumo sacerdote, que representava o sistema religioso da época, ele vai inquirir Jesus a uma questão. Acompanhe comigo Marcos 14, versos 61 em diante, para não ficar apenas nas minhas palavras. Evangelho de Marcos 14, a partir do verso 61. E diz assim: mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. E outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo,
o Filho do Deus bendito? E qual foi a resposta de Jesus no verso 62? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Verso 63, o sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Ou seja, em primeiro lugar, quando o sumo sacerdote ele rasga as suas vestes, e vestes na Bíblia fala de identidade, fala de investidura, fala de um ofício. É interessante a gente pensar que pela roupa que alguém veste, você sabe mais ou menos que direção ele está caminhando. É assim ou não é? O sumo sacerdote, quando Jesus diz eu sou, e você vai ver o Filho do Homem descendo, ele rasga as suas vestes. Ele nem sabia, mas profeticamente ele está encerrando o ministério sacerdotal conforme a antiga aliança. Naquele momento, ele mesmo está se depondo da sua função e do seu cargo e transferindo isso para Jesus como o sumo sacerdote. É o que o autor de Hebreus vai dizer. Nós temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Quantos podem dar glória ao Senhor? Amém? Jesus inaugura agora um novo ministério, uma nova ordem de ministério. Em segundo lugar, agora vá para Marcos 15, 38. Marcos 15, 38 diz que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. Amém? O que significa dizer que nós não dependemos do templo, nós não dependemos de rituais, de cerimoniais, de liturgias para nos achegarmos a Deus. Ele agora é o caminho. Jesus agora é o livre acesso. O véu se rasgou, não apenas as vestes do sacerdote, mas o véu nos mostrando que eu e você podemos entrar com ousadia no trono da graça, em plena confiança de fé, sabendo que seremos atendidos no momento oportuno. Amém? E isso é revolucionário, irmãos. Talvez para nós que nascemos num país cristão, que nascemos com toda a liberdade, que temos acesso, sobretudo hoje por meio da internet, a pregador de tudo que é tipo, tudo que é estilo, tudo que é palavra. A gente às vezes tem tanto acesso que desdenha, não dá valor. Mas a grande realidade é o que Jesus fez foi heróico. O que Jesus fez foi extraordinário. E ele acaba com o ministério sacerdotal de uma antiga aliança, cheia de regras, cheia de dogmas, cheia de complicações, e que mais exalta a nossa incapacidade de nos achegar a Deus. E ele agora assume o nosso lugar para que eu e você pudéssemos ser considerados justos e aceitáveis diante do Pai. Amém? Voltando agora ao texto de Efésios 4, esse texto fala agora como funciona o sacerdócio na nova aliança. Como é que o ministério agora, no Novo Testamento, ele deve se mover. Quer dizer, o velho paradigma ele precisa ser quebrado. E a nossa mente precisa abrir para esse novo padrão de conduta. Então, Efésios 4,12 diz que ele mesmo, ele quem? Ele quem? Tenha medo não. Jesus. Ele, Jesus, estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, com o fim de preparar os santos. Não são os leigos, não são os voluntários, preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E aqui vem um pedido de perdão sincero, honesto, não é retórica, é algo que
pesou no meu coração. Porque, de fato, durante muito tempo, eu tenho tentado ao máximo centralizar as coisas em torno de mim. Às vezes por aquela síndrome, né, de achar que ninguém vai fazer aquilo ou cuidar de tal área tão bem quanto você. Às vezes por insegurança. Não, e se eu entregar isso aqui e alguém, de repente, for infiel, falhar, né? E nesse movimento, entre o orgulho e a incredulidade, porque quando você não confia no Senhor, que é o dono da obra, você está sendo incrédulo e está tentando ter o controle de tudo, isso é pecado. E eu quero pedir aos irmãos perdão pelas vezes em que houve essa tentativa de centralizar as coisas. E irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, nós já avançamos muito para a forma como esse ministério nasceu. Está aqui a pastora Tawane, pastor Danilo, pastor Isabel, nós estávamos numa reunião online, e nós estávamos falando a respeito disso, e o pastor Ricardinho está lá no Chile, lembrou de que no início da igreja, ele até lembrou do pé de castanhola, né? Não lembrou do nome da árvore, mas lembrou do tipo da árvore, era um pé de castanhola, e eu chegava, antes de todo mundo, para varrer a calçada da igreja, para limpar a igreja, para ajeitar banheiro, para fazer o louvor, para recolher as ofertas, para, enfim, naquele começo, pregar, para no final atender alguém. Naquele começo, era assim que as coisas eram feitas. Hoje nós já avançamos muito, né? Nós temos, além dos pastores, nós temos muitas pessoas servindo, é verdade. Mas, irmãos, nós estamos falando aqui de uma verdadeira revolução dos santos. Revolução dos santos. Porque o texto diz que nós devemos preparar os santos para a obra do ministério. De modo que o papel da liderança, por mais louvável que seja, ter um coração na obra e querer se desgastar pela obra, mas o papel da liderança é, de fato, preparar você, preparar os irmãos para que o ministério seja realizado. Amém? Eu vou pedir a Biel que está ali na projeção, para que ele coloque esse verso 12 na versão NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, porque para que fique mais claro na nossa mente o que é que o apóstolo Paulo está tentando nos dizer. Efésios 4:12 diz: ele fez isso o quê? Jesus estabeleceu os 5 ministérios, os 5 dons ministeriais, para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Amém? Então, obrigado Biel, preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Toca nesse santo que está do teu lado e diz assim: o propósito na nova aliança é preparar você para o serviço cristão. É isso. A ideia é que não haja ninguém como mero espectador, como mero consumidor da igreja, mas que cada parte faça a sua função. Nós não estamos aqui, nós os pastores, como os sacerdotes de vocês. Todos nós somos sacerdotes na nova aliança. Nós temos um ofício, é verdade, mas não é fazer tudo por você, é preparar você para que a obra seja feita. Então, nós somos responsáveis por coordenar esse trabalho e esse ministério, mas esse trabalho é feito por cada um de nós. Amém? Agora imagine uma igreja onde cada membro leva esse ministério sacerdotal tão a sério quanto aqueles da antiga aliança levavam a sério o seu ministério.
Imagine uma igreja onde cada membro tem um coração dedicado, sabe, doado, tem um coração realmente carregado de amor, carregado de paixão, por tocar o perdido, por abençoar outras vidas, por ser útil no lugar onde Deus lhe plantou, por servir realmente com o melhor que Ele é capaz de dar, a nível de tempo, a nível de intelecto, a nível de finanças, a nível de oração, sabe, de dons e talentos, enfim. Uma igreja assim, meu irmão, vai virar o mundo de cabeça para baixo. É isso que Deus espera. E aí, nós entramos numa outra questão, que é o caráter dos santos. O caráter daqueles que vão estar envolvidos nessa obra. Vá comigo aí para 2 Pedro capítulo 3, versos 11 e 12. Você que me acompanha pela internet, esteja atento a essa palavra. Eu espero que você esteja ouvindo essa palavra, mas não de forma displicente, sabe? Que você tenha de fato parado para acompanhar os textos na sua Bíblia, para que você possa de fato ruminar essa palavra, e essa palavra seja traduzida em atitude, em ação. 2 Pedro 3, 11 e 12 diz assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Veja como Pedro é cirúrgico, como ele é específico. Ele está falando do final dos tempos, que eu creio, nós estamos muito mais dentro dessa estação do que Pedro estava. E ele diz: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? E ele vai dizer: vivam de maneira santa, piedosa, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Quer dizer, Pedro faz uma pergunta: que tipo de gente vocês devem ser? E a resposta é, em primeiro lugar, gente que vive de maneira santa. Gente separada. Gente que vive tanto espiritualmente como moralmente apartado desse sistema mundano e do pecado. Mas também, num sentido positivo, gente que é consagrada para uso de Deus. Gente que está dedicada à vontade de Deus na terra. Amém? É importante ressaltar que no nosso contexto, ser santo, ou essa santidade, não é uma conquista pessoal. Ninguém pode chegar aqui e dizer assim: eu estou incluído nessa revolução dos santos porque eu me esforcei. Eu estou incluído porque eu tenho pago o preço. Eu estou incluído porque eu tenho me autoflagelado, eu tenho jejuado, eu tenho feito vigílias. E, irmãos, as disciplinas espirituais, elas têm o seu lugar. Mas a grande verdade é que essa santidade não tem nada a ver com o esforço da carne. Ser santo é algo que nos foi imputado pela obra de Cristo. Ser santo, embora haja uma responsabilidade de nossa parte no que tange a separação do mundo, do pecado, da carne, mas na verdade é uma consequência de uma realidade que os santos já vivem, pelo fato único e exclusivo de terem se submetido à obra de Cristo na cruz do Calvário. A partir do momento em que eu compreendi o Evangelho, criei no Senhor de todo o coração e me submeti ao seu plano de salvação, eu fui por Deus considerado santo. Então você está aí do lado de um santo. Eita, não vi muita fé, né? Mas você está do lado de um santo. Se você está em Cristo, Deus olha para você e diz: é santo, acabou. Mas é um safado, mas aquele bicho é santo. Se ele está em Cristo, se ele foi lavado pelo sangue de Jesus, se ele crê e confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador, é santo. Veja comigo 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. 2 Timóteo 1, 9. Diz assim:
que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus nos tempos eternos. É algo que nos foi concedido pela graça mediante a fé. Graça mediante a fé. Repita comigo: graça mediante a fé. Ponto. Você é santo, você é justo, você é filho, você é aceito. Quando a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o segredo é estar em Cristo. Se eu estou em Cristo, não há condenação, eu sou santo. Amém? Gente que lavou suas vestes no sangue de Jesus e que agora vive, presta atenção aqui, vive um estilo de vida de aperfeiçoamento e de santificação. Porque nós não podemos, primeiro, ir para um extremo, o extremo do legalismo, o extremo da lei dos crentes, de achar que eu vou ser santo pelo tanto que eu me esforço e pelo tanto que eu sou obediente à palavra, à lei. Não. A santificação, ela começa em Cristo nos imputando essa identidade. Está em Cristo é santo. Mas eu não posso também ir para o outro extremo de considerar a graça uma coisa barata, banal. Fazer do Evangelho um ponto de confiança para a libertinagem, para viver nas obras da carne. Não, isso aí é um outro extremo. Todos esses dois caminhos são caminhos de morte. Nós precisamos andar em equilíbrio, no equilíbrio da palavra. E a graça, ela traz consigo uma responsabilidade, a responsabilidade da autossantificação. Se eu estou em Cristo e eu sou santo, o meu caráter vai manifestar atitudes de alguém que buscam o aperfeiçoamento e a santificação. É o que diz a palavra: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quando Cainã pega um violão como esse e ele diz assim: olha, a partir de hoje, nunca mais alguém vai tocar música secular através desse instrumento. O que é que ele está fazendo? Ele está santificando o violão. Ele está consagrando o violão para um fim específico. Quer dizer, a partir de hoje, através desse violão, só se toca música que glorifiquem o nome do Senhor. É algo que foi separado. Santo significa literalmente isso, separado, consagrado para um uso exclusivo do Senhor no nosso contexto. E aí, 1 Pedro 1, versos 15 e 16, presta atenção, 1 Pedro 1, 15 e 16, diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Essa revolução, ela é gerada, ela é realizada, promovida por aqueles que compartilham da natureza e do caráter do próprio Deus. Quantos estão entendendo? Nós estamos sendo transformados conforme a imagem do nosso Pai. E são esses que vão fazer parte dessa revolução. E o chamado do Senhor está ecoando em todos os lugares. Glória a Deus, porque nesse exato momento já há uma geração envolvida nessa revolução. E se nós desejamos que a nossa igreja, que esse ministério Sal e Luz, viva essa revolução, nós precisamos aprender a operar biblicamente. Se queremos que o nosso potencial de frutificação chegue no seu nível máximo, nós vamos precisar, irmãos, mergulhar de cabeça nessa visão do ministério
na nova aliança, desse ordenamento, sacerdotal, onde os santos é que vão desenvolver a obra do ministério. É através da sua vida que outras vidas serão reconciliadas com Cristo. É através da sua vida que novas células serão abertas. É através da sua vida que outras igrejas vão nascer e serão fortalecidas. É através da sua vida que outras pessoas serão tocadas das mais variadas formas. Ontem eu e Camila saímos da aula, já era umas 9:30 da noite, e nós fomos pegar Esté. E sabe onde Esté estava? Com outros irmãos dessa igreja, no mercado de peixe em Tambaú, porque havia um grupo ali pregando o evangelho para pessoas em situação de rua, cantando louvores, tocando a vida daquelas pessoas, levando alimento, levando amor, levando uma palavra de esperança, pregando essa palavra de salvação. Quando que, imagine só, o núcleo da liderança dessa igreja poderia estar envolvida em tantas obras, como, graças a Deus, essa igreja já faz. É o toque de amor, é o balé, é o Germano aqui com o jiu-jitsu. E você tem ministérios aqui que você chega na igreja mais cedo, já tem gente ali na cabine, tem gente no som, o pessoal do louvor já está aqui, já tem gente do ministério infantil. Quer dizer, irmãos, é assim que a obra de Deus deve avançar. Depois de Atos 2, meus irmãos, essa revolução já começou. Depois que o Espírito Santo foi dado à igreja, veja que o ministério foi para a mão das pessoas. O ministério foi para a mão do povo. Por isso que Jesus dividiu a história da humanidade em antes e depois dele. Porque ele transferiu capacitação e um comissionamento para os seus discípulos. Veja comigo rapidamente, eu já estou caminhando para o fim. Atos capítulo 17, verso 6. A igreja está avançando, sinais e maravilhas vão acompanhando a pregação do evangelho. Paulo e Silas vêm de cidade em cidade pregando a palavra, em Éfeso, Antioquia, e de repente eles chegam aqui, e os judeus dessa localidade, eles contratam pessoas, eu não queria usar uma expressão tão pesada, mas pessoas desocupadas, para caluniarem a vida de Paulo e Silas e o trabalho que eles estavam desenvolvendo ali. E eles tinham o apoio desse homem, Jason, que inclusive os hospedou em sua casa. Mas Paulo e Silas, nesse momento, eles se escondem, fogem. Contudo, aí chegamos em Atos 17, verso 6, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens têm causado alvoroço por todo o mundo e agora chegaram aqui. Gente, isso é fantástico. Esses homens têm causado alvoroço em todo o mundo. Por que eles estão dizendo isso? Porque o evangelho vem para quebrar a estrutura do sistema religioso. O evangelho vem para quebrar a estrutura do legalismo. Vem para quebrar a estrutura de poder, sabe? E estava de fato abalando. Você lembra da situação de Paulo, em que ele vem caminhando pela cidade e de repente tem uma menina que tinha um espírito de adivinhação. E ela vem dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Algumas pessoas estavam acostumadas a ganhar dinheiro com aquela menina, fazendo ela de escrava. Ela era escrava do diabo e era escrava na mão dos seus senhores. E ela era usada para fonte de lucro. Paulo vai lá, repreende o demônio naquela menina. A menina é liberta e acabou-se a fonte de lucro. Sabe, os cidadãos daquela cidade queriam esquartejar Paulo, porque
com a pregação do Evangelho, ele quebrou o sistema, abalou o sistema. Você está me entendendo, irmãos, que o Evangelho é revolucionário, que é impossível o Evangelho chegar em alguma vida ou em alguma circunstância e deixar as coisas do mesmo jeito. Vem, de fato, para causar uma grande revolução. A reforma protestante, por exemplo, nós exaltamos a vida de Lutero, né? Não como idolatria, mas de fato nós chamamos toda a atenção para esse grande homem que representou realmente um divisor de águas na história. E a igreja vinha de séculos, de uma era de trevas, onde se vendia indulgência, vendia pedaço de cruz, vendia terreno no céu, pedaço de osso dos apóstolos, perdão do pecado, tudo tinha a ver com dinheiro. Não se pregava a palavra, as pessoas não tinham acesso à palavra. A missa era realizada em latim, de costas para o povo. Você imagina? E Lutero, que era um mestre, ele está lá refletindo nas Escrituras e ele chega em Romanos, onde cai a revelação de que a justificação é única e exclusiva pela fé. O justo viverá pela sua fé. A partir disso, ele se empenha em fazer com que essa verdade seja compartilhada com o máximo de gente possível. E é interessante que a pregação das 95 teses de Lutero quebrou o sistema. Mas sabe, irmãos, presta atenção aqui comigo. Deus é tão senhor da história que a imprensa, através de Gutenberg, nasce exatamente no momento em que Lutero está operando. E é só por causa do surgimento da imprensa que a Bíblia pôde ser reproduzida em grande escala. E se você parar para pensar, Lutero sozinho não poderia ter feito nada. Foram as pessoas que foram alcançadas com a revelação da palavra, quer dizer, elas tiveram acesso à palavra e o conhecimento revelado caiu em seus corações, e elas puderam dizer não àquele sistema. Elas puderam dizer não, nós não precisamos mais viver na dependência desse engano, dessa escravidão. Amém? E a partir daí é que se desencadeia uma reforma protestante pelo mundo todo. Então, meus irmãos, entendam que Deus escolheu a mim e a você para nesta geração, nesse tempo, fazermos parte dessa revolução. E isso é um privilégio muito grande, muito grande. Agora me permita voltar para o texto de Efésios, e eu já queria chamar o pessoal do louvor aqui à frente. Voltando para Efésios 4, agora lendo os versos 15 e 16. Paulo vai dizer assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Preste atenção, dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de juntas, ou de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Preste atenção nessa última parte do verso 16. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Quer dizer, nós seremos tão bem-sucedidos, tão efetivos em estabelecer a igreja como o corpo de Cristo, entendendo que existe uma dimensão invisível, universal da igreja, e que o coração dessa igreja invisível é a igreja nas suas expressões locais, e através dessa expressão local, o reino de Deus, ele é expandido, aumentado na terra. Entenda que nós seremos tão bem-sucedidos como igreja no sentido local, o quanto cada parte, cada pessoa, cada membro, cada crente, cada santo realizar aquilo que lhe cabe.
à medida em que cada parte estiver comprometido com a sua função, nós seremos edificados e estaremos crescendo como igreja. É proporcional. Quer dizer, se nós tivermos na Sal e Luz 20% dos membros servindo aos outros 80%, nós vamos ter uma medida de avanço, de crescimento. Se nós tivermos 40% dos membros servindo os outros 60%, já é outra medida de avanço. Agora você imagina se nós tivermos 90% dos irmãos, dos santos, comprometidos com essa revolução. Gente, nós vamos abalar as estruturas da nossa geração. E sabe, isso já tem acontecido em outros lugares, em outros contextos. Deus está me usando aqui nessa noite para dizer: olha, eu conto com você. Eu quero usar você nessa revolução. Se você foi alcançado pela minha graça, se você foi salvo, se você teve os seus pecados perdoados, você faz parte dessa revolução. Porque Ele estabeleceu uma liderança num contexto local, para que os santos sejam preparados para a obra do ministério. E aí, dele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, à medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. E de fato eu não vou fazer apelo para você que está aqui nessa noite, para você que está nos acompanhando pela internet. Resta a você dizer para o Senhor se você quer ou não fazer parte dessa revolução, daquilo que Deus está fazendo nessa geração, nesse momento. E olha, eu vou te dizer, não se surpreenda se nos próximos dias ou semanas você for contactado para receber um desafio específico a nível ministerial. Não se surpreenda, porque de fato Deus tem nos colocado num lugar de aceleração. Quem ouviu a profecia dada pelo pastor Jairo aqui, sabe que nós não precisamos mais temer o natural. Não precisamos, viu, Ricardo, temer pelos recursos, porque com a obediência vem a provisão de Deus. Apenas nós precisamos nos dispor e fazer aquilo que o Senhor espera que nós façamos, assumir a nossa posição. Mas isso, como eu disse, é um grande privilégio, meu irmão. Apenas se posicione e diga: Senhor, está aqui a minha vida, está aqui meus dons, meu corpo, os talentos, os recursos, as habilidades. Deus, tudo que eu tenho, eu consagro ao Senhor, para uso do Senhor. Eu entendo que eu sou, Pai, um sacerdócio real, que eu faço parte desse povo sacerdotal, no ministério da nova aliança. Usa-me, Deus, usa-me. Pai, eu oro, Deus, por nossas vidas, como corpo, como igreja, como ministério. Eu oro por cada homem, cada mulher, jovem, idoso, criança, que faz parte desse ministério, Pai. Oro, Senhor, por nossos líderes em Campina Grande, Pai, em Mamanguape, no Chile, lá na Zona Sul. Oro, Pai, por Daniel e Cate que estão lá no Uruguai. Oro, Senhor, por todos aqueles que trazem consigo essa identidade desse ministério, para que o Senhor esteja nos dando esse batismo de unidade, mas ao mesmo tempo esse batismo de consciência de que nós fomos chamados, Pai, para viver de uma forma apaixonada e apaixonante,
para viver, Deus, com intensidade, Pai, para viver, Senhor, com fervor, te servindo, vivendo para o louvor da tua glória, Pai, mas para abençoar também aqueles que estão à nossa volta, para tocar o perdido, Senhor, onde cada parte vai fazer a sua função. Quem é de louvor, louvor, quem é de ensino, ensino, quem é de recepção, recepção, quem de repente vai ficar lá fora no estacionamento para receber um não crente, para que ele se sinta o mais amado, Pai, que ele pudesse se sentir, sabendo que nós servimos ao Senhor, servindo pessoas. Foi esse o modelo que o Senhor nos ensinou, Pai. Seguir o teu exemplo, no lavar os pés, no abençoar, no dar. Transforma, Pai. Gera em nós essa revolução, para que possamos ver essa revolução se espalhando nessa cidade, Pai, nesse estado, no nosso país. Há uma grande onda de avivamento e de colheita nessa última hora, e nós não queremos estar fora disso, Pai. Nós queremos viver plenamente isso, para louvor e para a glória do teu próprio nome. É assim que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Antes de encerrar, eu queria que você procurasse alguém agora para orar. Homem, procure homem. Mulher, procure mulher. Se é casal, que não ore o casal, mas que você procure alguém. Se você não conhece mulher, essa mulher com quem você vai orar, pergunte o nome dela. Se você não conhece o homem com quem você vai orar, pergunte o nome dele, se apresente. Mas vamos orar juntos agora, uns pelos outros. E aplique fé, meu irmão. Use a unção que está na sua vida para abençoar a vida da pessoa que está com você aí. Seja instrumento de Deus na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. Nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui
e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos cantar. Unidos iremos cantar. Unidos iremos. Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos, te louvamos, Pai, por tão grande amor e tão grande salvação, tão grande confiança. O Senhor tem depositado em nossas vidas. O Senhor tem nos dado dons, talentos, faculdades, Pai. O Senhor tem derramado sobre nós o Teu Espírito. O Senhor tem nos dado não só os frutos do Espírito, mas também, Pai, os dons do Espírito. Como igreja, o Senhor tem investido o melhor que o Senhor tem nas nossas vidas. E como bons dispenseiros e mordomos, que nós possamos usar bem tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. A Tua palavra diz que não fomos nós que Te escolhemos, mas foi o Senhor quem nos escolheu e nos designou para que a gente vá e dê fruto, e fruto que permaneça, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos viver o nosso potencial máximo de frutificação, pela entrega, pelo zelo, pela paixão. Afinal, paixão é o que nos move, Pai. Abençoa-nos, Deus, em nome de Jesus. Vamos declarar. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em nós. Declare mais uma vez. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Declare. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força, suas vozes, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos.
Glória a Deus. Sente só um instante, nós vamos assistir o Se Liga Aí e logo em seguida nós estaremos orando e encerrando com a bênção apostólica. Fala galera, estamos começando mais um Se Liga Aí e hoje estamos cheios de novidades para vocês. Roda a vinheta! Vamos começar pelo curso Fortalecendo Relacionamentos da Universidade da Família, que vai acontecer de 3 a 5 de novembro aqui na sede da Sal e Luz. O primeiro lote de inscrições vai até o dia 5 deste mês e custa R$ 150. Para maiores informações, entre em contato com Thalita. O telefone está aí na tela. Já no dia 16 de outubro será a vez do curso Discipulado Inicial. Serão 7 encontros, sempre às 16h30, antes do nosso culto de celebração. Mais informações com Natália. E só um spoiler para vocês, a primeira disciplina será Fundamentos da Fé com o pastor Danilo. E chegou outubro, o mês das crianças, e teremos para elas o Super Dia no sábado 29. As inscrições são limitadas. Mais informações com Gabriela Chaves. É o que nós cremos. E agora nós vamos para a nossa programação semanal. Às terças nós temos o culto de adoração, às 19h30. Às quartas nós temos o Face a Face, às 15 horas. Aos sábados nós temos o Área Sal e Luz, que é o nosso ministério de adolescentes, às 15 horas. Aos domingos nós temos o culto de celebração, que acontece em 2 horários. Pela manhã, às 8 e à noite, às 18 horas. E por hoje é só, pessoal. Até semana que vem. Se liga aí. O que nos move é o que nós cremos. Aleluia. Lembrando que a nossa ceia ficou agendada para o próximo domingo, amém? Lembrando que, dia 6 de novembro, nós vamos ter aqui a galera do louvor, do ministério da F-Hop, lá de Florianópolis, vai estar aqui. Então você já coloca aí na sua agenda, nós vamos fazer uma programação especial no final de semana e aproveitar o domingo para esse grande culto de celebração. A F-Hop tem sido uma grande referência no Brasil, na área de louvor e adoração, e eu tenho certeza que vai ser uma grande festa, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Nosso irmão Renato chegou da jornada dele, né? Dessa viagem do Campeonato Brasileiro, e quem sabe no próximo domingo ele não vai estar aqui testemunhando para a gente como foi essa experiência, mas eu tenho certeza de que foi algo muito edificante, né, para a vida dele. E a primeira competição, com certeza Deus tem muito mais para fazer, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, te louvamos, te agradecemos por essa noite, te bendizemos por todo o teu cuidado e a tua fidelidade conosco, apesar de nós. O Senhor não vê as nossas falhas, não vê as nossas limitações, mas vê todo o potencial de investimento que o Senhor colocou dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. O Senhor nos chama de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que nós estejamos cada vez mais apegados ao Senhor, na oração, na palavra, na comunhão, e que em todas as coisas as pessoas possam perceber o nosso progresso em você, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor ainda fará. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja sobre nós e sobre toda a igreja do Senhor espalhada pela terra. Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Não deixe de cumprimentar quem está do seu lado, desejar a ele uma excelente semana
e que Deus tenha misericórdia do Brasil. Tá bem?